prefere fazer planos mirabolantes e coisas inimagináveis do que conversar com a própria esposa e ir na psicóloga. Olá, meu nome é Olive e sejam bem-vindos ao Livres Pensamentos. O vídeo de hoje é uma conversa que eu tive essa inspiração após ler o livro Clube do Livro dos Homens. Pá, capa. É um livro bem famosinho, eu vi muita gente falando sobre, e eu até tava interessado porque a proposta parecia bem diferente. Só que lendo o livro, eu consegui levantar algumas questões que eu achei que poderiam ser legais de conversar sobre. E aí eu escrevi um textinho, um roteiro. E basicamente o vídeo de hoje vai ser uma conversa sobre o livro e alguns pontos a levantar em relação a ele. Não tem spoilers, é basicamente uma conversa. Gostaria de ressaltar que isso não é uma crítica, tipo, meu Deus, que livro horrível, não leiam, ele é péssimo. Não é nada disso. Eu me diverti lendo, eu ouvi o audiobook, então, tirando algumas partes que eu não consegui ouvir por motivos de um pouco constrangedor demais, outras coisas eu me diverti bastante, achei bem legal. Mas eu não consegui ler o livro, tipo, vou desligar agora meu cérebro e começar a ler o livro, então eu tive muitos questionamentos. O livro, ele conta a história do Gavin, que ele é um jogador de beisebol, inclusive muitas referências a beisebol, que tipo, eu não faço ideia de nada, mas tudo bem. E da tia, Fia, o nome dela é Fia, aqui está escrita. E eles são casados há 3 anos, têm 2 filhas gêmeas. E o que acontece é que a tia pede o divórcio, porque aconteceu uma coisa entre os dois. Não é spoiler o que acontece, mas enfim, acontece uma coisa entre os dois que faz com que o Gavin ficasse assim, muito puto. Pode falar essa palavra aqui. Ele ficou muito bravo, e aí ele se mudou pro quarto de hóspedes da própria casa. E tipo assim, aí ele ficou, tipo, pelo que eu entendi do livro, parece que ele ficou 1 mês dormindo no quarto de hóspedes. E aí a Fia virou e falou, vaza, né, vai embora de casa. E ele também não só tava morando no quarto de hóspedes, como ele estava ignorando a Fia por, tipo, 1 mês. E claro que é uma coisa ali meio paia que acontece, mas eu vou chegar lá. Enfim, e aí, o que acontece? Ele fica... Quando a tia manda ele embora, ele fica deplorável num hotel. E aí, quando ela pede o divórcio, ele se afunda em cachaça e lágrimas. E aí, nisso que ele tá lá sofrendo, alguns amigos dele, também jogadores de beisebol e alguns empresários, alguma coisa assim, meio elite americana, eles falam, tipo assim, ó, queridão, se você quer salvar seu casamento, nós temos a solução. E aí ele fala, pô, qualquer coisa pela minha mulher, né? E aí nisso, eles falam que eles fazem parte de um clube do livro dos homens que leem livros de romance para entender melhor as suas esposas e reconquistá-las ou conquistá-las. E aí ele, naquela situação deplorável, topa. E a gente vai acompanhando esse livro sobre a história dele tentando reconquistar a esposa dele. E agora sim, vamos para as minhas opiniões e reflexões. Eu acho que o livro falha bastante em construir os personagens, porque eu não sinto que eu me apeguei a nenhum deles. Tipo assim, eu sinto que os personagens são muito rasos, entendeu? A Fia, ela tem alguns traços de personalidade e, tipo, todos os personagens, eles têm, tipo, tome aqui um traço de personalidade. Mas você não sente essa conexão com ele. Assim, o livro até tenta desenvolver a questão da Fia e alguns problemas dela, os traumas dela, e ele com os traumas dele e tudo mais. Só que é tudo tão jogado assim, ó, que eu fico tipo... Quem é você?
dá, né? Porque é como se você não conseguisse criar uma conexão com ele, sabe? Por mais que o livro tente, entendeu? Eu sinto que ele tenta, mas eu não sinto que ele consegue. Por exemplo, o Gavin, ele é um jogador de beisebol, ele é pai e ele é gago. E assim, ele ser gago não é um traço de personalidade, mas o livro faz como se fosse um traço de personalidade. Gostos, a gente não sabe nada. A Fia, a gente sabe que ela é pintora, ela fazia artes na faculdade, se eu não me engano, e ela é mãe. Novamente, eu acho que mãe e pai não é um traço de personalidade, mas é o que tem aí no livro, então, né, tô falando. E ela é dita como impulsiva. Só que em nenhum momento no livro a gente vê ela tomando alguma atitude assim, impulsiva. A gente vê ela quebrando uma parede, primeiras 10 páginas, não me bate, não é spoiler. Só que assim, gente, o livro inteiro fica, tipo, dizendo que ela é impulsiva sem me mostrar essa impulsividade. Então é tipo, ok, você está me dizendo isso, mas eu não tô sentindo isso, eu não acredito nisso. E assim, a gente tem a irmã dela, que ela é, tipo, rebelde. Ela não é como as outras garotas. E ela, tipo assim, ela é uma chefe de cozinha e ela trabalha muito. Tipo assim, os personagens não têm personalidade. Tipo assim, a gente tem, no Clube do Livro dos Homens, a gente tem, vamos lá se eu vou lembrar o nome. A gente tem o melhor amigo do Gavin, que é o... Coloca o nome aqui, edição. E o traço de personalidade dele é seu melhor amigo. Eu não sei nada sobre ele. Eu não sei nada. E eu não tô brincando porque, tipo assim, eu li o livro sem prestar atenção. Não, gente, eu não lembro de uma coisa. Eu li o livro e eu pensava, quem é você? Qual é o seu traço de personalidade? Entendeu? Qual é a sua... Sabe nada. E os outros... Aí a gente tem o Mac, que esse eu lembro o nome, que a personalidade dele é ser extremamente chato. Ele é engraçadinho, ele é o cara ali da galera. E é isso. Braden Mac. Eu lembro disso porque, tipo, ele é um empresário rico e ele é um pé no saco. E a gente tem um outro que é russo. O nome dele é russo. Na verdade, ele tem um nome, só que o livro inteiro chamou ele de russo e a personalidade dele é ser russo e ter intolerância à lactose. Gente, eu tô dizendo, os personagens não têm personalidade. Eles eu não tô falando que eles precisam ser fragmentados, ter, tipo, todas as personalidades do mundo. Mas, tipo assim... O livro se propõe a ser feminista, mas ao mesmo tempo... É igual eu disse, eu li o livro achando que era uma sátira, porque eu não sei se faz muito sentido levar o livro a sério, entendeu? Porque, tipo assim, vamos lá. O livro inteiro é como se ele dissesse a mesma coisa da Fia. Ele diz que é feminista, mas ele não age de forma feminista. É como se ele dissesse, nós amamos mulheres, elas são tipo gente. Entende o que eu quero dizer? Porque, por exemplo, isso não teria problema nenhum. Se fosse um livro assim que odeia mulheres, tchau. Mas o livro parece se propor a ter uma pegada mais disruptiva, só que ele não tá disruptivando nada, entendeu? A gente tem diversos momentos no livro em que as mulheres falam algumas coisas meio assim. Tem uma cena no começo, quando ela vai quebrar aquela parede, que ela vai numa lojinha e o moço fala, tipo, o que você vai quebrar com esse machado? E aí ela vai comprar, tipo, um machado pra quebrar a parede. E aí, tipo assim, ela fica puta, né? Porque o cara tava enchendo o saco dela. Ela fala, eu vou quebrar as paredes do patriarcado. Meu Deus, nossa, será que ela vai fazer isso? Ela é muito poderosa, né? Meu Deus. Enfim, só que o que me incomoda bastante é que eles generalizam muito as mulheres, entendeu? A parte que mais pega pra mim é que, tipo, o livro inteiro trata as mulheres como se elas fossem um manual, entendeu? Como se todas as mulheres fossem iguais. Tipo assim, e eu entenderia se o livro tivesse indo pra esse lado de sátira, porque aí faz sentido, aí convém, aí ok.
mas não parece ser. Então, tipo assim, a gente tem falas do tipo, ai, porque assim, tem uma cena que eles falam, ai, porque a minha mulher não tem esses livros em casa, eu nunca vi essas capas lá. Aí ele fala, a sua mulher tem um leitor digital? Aí ele fala, yes. E aí ele fala, então pode ter certeza que dentro desse leitor digital estão cheios de romances, porque mulheres adoram romances. E vamos, galera, mulheres, eles leem livros porque eles querem entender mulheres. Mas aí todas as mulheres amam romances. Todas as mulheres são exatamente assim. Você tem que ser. Eu tô falando, cara, você não confia em mim, eu sou um homem, eu sei, eu conheço das mulheres. E aí, tipo assim, tem também outras cenas que ele, nesse mesmo diálogo, se não me engano, ele fala assim, sobre atitudes que as mulheres acham incríveis, entendeu? E é tipo assim, universal. Todas as mulheres gostam. E aí, acho que se eu não me engano, é o Braden Mack que fala dessas atitudes e tal, que deixam as mulheres assim, enlouquecidas. E seria engraçado se o livro contradizesse isso, falasse, não, peraí, as mulheres não são todas assim. Só que não. O livro vem e fala, não, as mulheres são exatamente assim. Esse cara aqui, ó, esse homem hétero, musculoso, jogador de beisebol, sabe tudo sobre as mulheres. Ele tá certo. Porque a gente tem, tipo assim, uma cena um pouco depois da Fia falando, tipo, para com isso. Porque você sabe que nós, mulheres, não resistimos quando vocês homens fazem esse tipo de coisa. É uma coisa muito mirabolante, né? Eles não só leem livros, eles fazem, tipo, todo um makeover, entendeu? Roupas, E eles fazem, tipo assim, coisas... eles instruem o Gavin, tipo... Ah, você tem que fazer isso, você tem que conversar assim, você não pode fazer isso, não sei o quê. E é umas coisas muito assim, sabe? E ele tá casado há 3 anos, e aí eu fico pensando, você nunca parou pra conversar com sua esposa? Como é que foi? Ficou casado aí em silêncio? Não sei, fizeram esses filhos como? Sabe? Porque, tipo assim, eu sinto que a gente tem um desenvolvimento dos dois, mas é um desenvolvimento que eu aceitaria se fosse um casal, tipo, que começou agora. E não um casal que tá casado há 3 anos. Tem coisas que, tipo assim, eles não sabem um sobre o outro, que eu fico, tipo assim... Ficaram fazendo o quê em 3 anos de casamento, entendeu? Tipo, agora que vocês estão indo resolver essas coisas. 3 anos, mana, pelo amor de Deus. Tipo assim, 3 anos de casamento, 3... Gente, a mulher hétero tá no mapa da fome mesmo. Um ponto interessante que eu consegui reparar é que o livro aborda muito bem o distanciamento de homens e mulheres na sociedade. Que por mais que o livro inteiro seja uma comédia romântica, esse tipo de coisa acontece. Então, esse tipo de coisa realmente acontece, entendeu? De homens não conseguirem se expressar como mulheres. E é por isso que eu espero que o livro seja uma sátira, porque eu levei pra esse lado de que, realmente, a comunicação entre homens e mulheres é tão desincentivada e tão vista como não necessária que homens não têm amigas mulheres, homens não conversam com mulheres, homens só conversam com mulheres se forem por interesse romântico e amoroso e não porque eles veem elas como indivíduos que podem gerar uma amizade ou uma relação que não seja romântica. Então, é como se o tempo inteiro os homens e as mulheres fossem incentivados a não se comunicarem de forma direta, a não estabelecerem um diálogo, a não estabelecerem uma amizade e até nesses próprios relacionamentos, o que, graças ao machismo e ao patriarcado, de fato, acaba afetando os homens também. Então a gente acaba tendo uma sociedade de homens que não sabem conversar, que não sabem se comunicar, que não sabem expressar seus sentimentos e, pelo contrário, são incentivados a reprimir os seus sentimentos e faz o livro se tornar mais crível, porque é mais fácil você imaginar um homem fazendo um clube do livro para ler livros sobre romance e bolar planos incríveis do que imaginar um homem chegando e conversando com a sua esposa e indo na psicóloga. No caso, eu estou falando mais de relações heteronormativas, né? Porque é o que fica mais
exacerbado aqui no livro, mas eu acho que vale para homens no geral. O ideal de homem hétero, viril e não sei o que lá, ele continua sendo muito reto e correto, entendeu? E se você não segue isso, você é viadinho, né? Se expressou, viadinho. Tem sentimentos, bichinha. Então, tipo assim, realmente é uma coisa que acontece. E aí se torna mais fácil o homem fazer um clube do livro com outros homens e loucuras do que só conversar com a própria esposa, expressar seus sentimentos, ir na psicóloga pra resolver seus problemas. Porque, né, isso não é coisa de homem. É muito estranho porque o livro inteiro são sobre homens héteros, jogadores de beisebol, empresários, não sei o que lá, famosos, musculosos, etc. E aí eles trazem essa ideia de que eles são bem desconstruídos. Apesar dessas outras falas que eu já comentei, tipo, mulheres são todas iguais, elas gostam disso aqui. Eles não falam exatamente assim, mas vocês deram pra entender. Então, tipo assim, é muito estranho imaginar esses homens sentadinhos assim com o livro. Falando, não, nessa Jane Austen canetou. Eu não consigo. Porque, tipo assim, isso acabava me tirando o riso muito facilmente. Então, por isso que é engraçado. O livro tem essa coisa do cômico, né? Porque você não imagina um monte de homem hétero, jogador de beisebol, musculoso, altão assim, sentadinho assim, realmente. O primeiro ponto positivo é que é uma proposta muito interessante. Eu acho que o livro não se propõe a ser profundo, o livro não se propõe a fazer uma construção da sociedade, uma releitura sobre a sociedade machista e patriarcal. Ele não se propõe a isso. Em nenhum momento ele se propôs a isso. Então, tipo, ok, eu nem tô dizendo que o livro deveria ser isso, porque não é o que ele se propõe, entendeu? Mas eu acho que talvez se tivesse abordado esses temas com um pouquinho mais de aprofundamento, teria sido uma leitura que eu acharia muito mais interessante, muito mais prazerosa, de fato. Mas em si, ele tem uma proposta muito interessante. Eu acho que, como eu disse, se ele tivesse sido trabalhado de outra forma, desenvolvido de outra forma, com um pouco mais de aprofundamento, eu acho que seria uma leitura muito, muito interessante. Não tô dizendo que não é, eu achei muito divertido. E assim, é interessante também acompanhar o fato deles serem um casal mais velho, já terem filhas e tudo mais. A dinâmica com as filhas é bem interessante, porque a gente vê ali como é a rotina e como eles tentam não afetar a cabecinha delas com o relacionamento deles. Então é interessante esse ponto da família, ao mesmo tempo que tinha umas partes que era só umas brigas de família que eu ficava tipo, gente... Tem uma parte do livro que eu pensei, gente, se eu quisesse ver casal brigando, eu ligava aqui agora no caso de família. Porque eles brigavam por umas coisas que é tipo assim, eu não entendi como eles estavam casados há tanto tempo. Então, desde que não viole nenhum direito humano, ele é bem divertido, tem piadinhas, ele tem várias cenas engraçadinhas e tudo mais. Então, assim, pontos positivos. Ele é um livro, uma leitura que, assim, você consegue passar o tempo tranquilamente, se diverte, consegue ler super tranquilo, sem nem perceber o tempo passar. Então, assim, é uma leitura fluida, mas, assim, é igual eu disse, não bateu muito pra mim, entendeu? Tipo, eu gostei, me diverti, mas não diria que é um livro que se destaca pra mim, sabe? Meu Deus, que obra-prima. Então, assim, eu dei um 3, e não é uma nota ruim. Na verdade, eu acho que eu dei 2,5 no Scooby. Mas, assim, 2,5, 3 não é uma nota ruim, eu não considero ruim, porque um livro 2,5 é, tipo, metade de 5. É literalmente a metade, 3 é ainda um pouquinho mais, então... É um livro ok, o livro é ok, é só isso. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, desse formato de vídeo, conversando um pouco sobre pontos, livros, eu adoro refletir sobre algumas coisas dentro de histórias no geral, livros, filmes, séries, etc. E eu adoro falar sobre isso.
Eu adoro falar sobre coisas e eu, às vezes, não tenho onde falar, tipo, falo com os meus amigos, com meu namorado o tempo inteiro, né? Mas às vezes eu sinto que talvez outras pessoas pudessem concordar e acrescentar esse debate. Então, se você discorda completamente, esse aqui é o seu livro favorito da vida, você morreria por ele, pelo Gavin, pela Fia, pode comentar aqui embaixo. Eu sou completamente aberta a qualquer opinião contrária. Então, super abertos os comentários, conversem. Eu adoraria conversar com vocês, entendeu? Se você quiser mandar aí um comentário bem bacana, falando sua opinião, fazendo sua resenha, falando talvez de outros livros que vocês queiram que eu analise. Estou super à disposição. E é isso, muito obrigada e um beijão. E é isso. Acho que... se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no meu canal. Eu sei que tem 2 vídeos, mas eu prometo que eu vou trazer mais. Quem sabe? Porque eu realmente gosto bastante de conversar sobre, falar sobre coisas no geral. Então, deixa um like, se inscreve e até o próximo vídeo.